essa não é mais uma atração do Go Camp, essa é uma mensagem do Evangelho para você. Talvez para alguns aqui, esse momento que foi representado aqui não seja um momento muito passado, muito antigo, talvez seja um momento atual, talvez você esteja vivendo como aquela menina. Parece que você tenta se libertar de certas correntes, de certas prisões da alma e não consegue. E, sem dúvida nenhuma, a gente não pode encerrar esse momento aqui sem dar oportunidade para você de atender a esse apelo e esse convite do Evangelho de Jesus. Pedi para acender essas luzes, estou achando um pouco escuro aqui. Tem como? Gente, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no nosso último texto, na nossa última mensagem, Daniel capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1, Daniel capítulo 1. A gente ainda tem muitas atrações, mas uma das coisas mais importantes do retiro é sempre fazer a gente sair mais apaixonado pela palavra, querendo mais da palavra. Algumas pessoas, talvez umas 5 ou 6 pessoas me perguntaram hoje, hoje vai ter palavra? Né? Então, meio que assim, ainda vai ter mais palavra? Né? Então, o que acontece? Na verdade, a pergunta deveria talvez ser, hoje vai ter festa? Porque a gente tem palavra e tem ceia. Outros perguntaram, mas vai ter ceia hoje mesmo, com tanta coisa? E a lógica tem que ser exatamente o contrário. Vai ter festa e outras coisas mesmo, já que a gente tem aquilo que é prioritário, a palavra e a ceia? Os reformadores diziam que até sobre a ceia a palavra é prioritária, porque ela é que nos ensina a respeito da correta administração e do correto sentido da Santa Ceia. Então, com certeza, esse é o momento mais sublime, de a gente abrir a palavra do Senhor e se deixar desafiar por ela nesse momento final aqui. Final que eu digo de ministração, de culto. Não é? E fique atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração. Não é? Absorva cada lição que o Espírito quer falar através da palavra que Ele inspirou. Daniel capítulo 1, procura acompanhar atento aí a leitura. Vou ler essa história, é um relato, e por isso muitos detalhes desse relato são ricos e são importantes para você ficar atento, para você entender, para o teu coração se aquecer com essa mensagem. Obrigado, Alex. Diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineara, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, faculdade deles. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem
que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que tenha uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante os 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, que não entendemos como simplesmente a mesma, como simplesmente aquela diante da qual estaremos mais uma vez, como que cumprindo mais um rito, mais uma rotina. Estamos aqui diante dessa palavra que pode selar o nosso coração, que pode purificar o nosso coração, que pode converter as nossas convicções, que pode expor a nossa pobreza de coração, a nossa miséria espiritual, que pode fazer tudo novo, pelo poder e ação do Espírito que a inspirou, o Teu Espírito Santo. Faz assim conosco nessa noite, desperta o nosso coração, como ouvimos ontem à noite, desperta o nosso coração e fala grandemente ao nosso coração, para que desse momento em diante, Senhor, nossa vida de fato seja marcadamente diferente para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Vamos seguir aqui a orientação que foi dada de manhã pelo pastor Henrique. O que tem que fazer quando ele faz assim? Dá uma chacoalhada aí, porque agora a gente vai começar a meditar e a gente não quer ver ninguém dormindo, hein? Todo mundo atento. O pessoal hoje pegou pesadíssimo no enduro, deu tudo de si. E a galera que organizou o enduro teve uma ideia genial, que foi fazer com que a trilha do enduro passasse exatamente do lado, colada com o meu chalé ali. Então, aquele momentinho que eu teria, aquela sestazinha, 4 horas da tarde, go, vai. Aí eu olhei para o lado para a Monique e falei, Monique, essa é a primeira de 14, agora só faltam mais 13. Cada 5 minutos, go. Foi muito bom, esse ruído santo e legal demais. Como a gente falou, a gente não entende que essa foi uma parte material, carnal do retiro, não. Foi a parte espiritual. Isso que a gente faz, essa brincadeira, ela alimenta nossa amizade, nossa comunhão, nossa vida como corpo. Gente, essa história aqui é uma história de fato, assim, fundamental. Todo jovem cristão tem que conhecer essa história, tem que se identificar com ela. E eu espero que, se você já leu ela, já ouviu mensagem sobre ela, mas ainda não se identificou plenamente, você saia daqui hoje plenamente identificado por ela. Porque eu já não sou jovem, mas eu ainda me identifico muito com ela. Porque ela fala a respeito, na verdade, da nossa caminhada com Deus e retrata o momento de Daniel diante de uma situação que não é muito diferente da situação que eu e você vivemos. Veja bem, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, a nação mais poderosa da época, pegou aqueles jovens e, junto com outras nações que ele havia dominado, pediu que os líderes dele selecionassem a nata daqueles povos que estavam vivendo no exílio com ele. Não, a nata
dos jovens daqueles povos. Qual era o propósito daquele rei em selecionar os principais, aqueles jovens mais promissores? É o mesmo propósito que Satanás muitas vezes tem em tentar saquear os melhores jovens das melhores famílias e levar eles a viverem subjugados pela lógica dele, pela mentalidade dele, pela cultura dele. E ele diz isso muito claro, no verso 3, ele diz assim: alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, família real, da nobreza, não dá para ser plebe, não dá para ser qualquer um, tem que ser os melhores. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Qual era a ideia? Pega os melhores, aqueles que têm o maior potencial de liderar uma rebelião futuramente. Faz uma lavagem cerebral neles. Imagina hoje, Barack Obama vem aqui no nosso retiro e seleciona dos judeus, povo de Deus, apenas os 4 melhor capacitados, mais inteligentes, da linhagem real, da nobreza, do nosso meio aqui, aqueles que têm o maior potencial de se tornarem liderança do povo de Judá, do Go Camp, e fale assim: olha, vocês 4 vêm comigo, nação mais poderosa do mundo, vocês vão estudar em Harvard agora, mas o negócio é o seguinte, vocês sabem que os Estados Unidos eles têm alguns pecados que são da nação, não é? Berço da pornografia, né? O berço do capitalismo selvagem, e jogatina, e algumas coisas que são próprias da nação americana, alguns pecados próprios, como o Brasil também tem. Ele diz assim: mas o negócio é o seguinte, a gente tem uma lógica de funcionamento e você vai ter que viver segundo essa lógica. Tem coisas erradas, mas você vai ter que agora entender que a ética que você apresentou, que você aprendeu na igreja oceânica, no Go Camp, você vai ter que deixar isso um pouco de lado. Agora você vai ter que dominar a cultura dos caldeus, você vai ter que passar a valorizar e a apreciar aquilo que nós apreciamos. Porque lá em Harvard, nessa situação hipotética, só se ensina isso e você então precisa assimilar isso. Tá bom? Vamos fazer esse acordo? Vamos lá. Mas isso é obrigatório, porque o Barack Obama teria subjugado o Go Camp, nós estaríamos vivendo como escravos dele. É mais ou menos essa situação. Alguns poderiam, talvez, nessa situação, ir para os Estados Unidos, estudar em Harvard, meu sonho, eu pago qualquer preço, eu cedo a qualquer coisa. E eles, então, vão dominados e subjugados por aquela nação. Contudo, a história deles, gente, tem que ser a nossa história, tem que ser a história de vocês, porque Daniel e os seus amigos deixam para nós alguns exemplos emblemáticos de uma vida de um jovem ou de jovens que estão determinados a viver na presença de Deus e para a glória de Deus. E a primeira coisa que Daniel, com o exemplo dele, nos dá é o exemplo de alguém que buscava ter intimidade com Deus. Por que eles conseguem superar esse momento? Por que eles conseguem, apesar de tanta tentação, de tanta facilidade que a Babilônia oferecia, que Nabucodonosor ofereceu para eles, eles conseguiram sair daquela experiência vitoriosos? Por que a gente pode dizer que eles entraram em campo para vencer lá na Babilônia? Em primeiro lugar, porque eles tinham uma vida dedicada à intimidade com Deus. Gente, amanhã a gente está voltando. Segunda-feira, rotina normal para todo mundo. E aí, como é que vai ser essa rotina? Queria que você abrisse lá em Daniel 6, passe adiante um pouco aí, verso 10. Veja o que o texto de Daniel 6, 10 diz a respeito de Daniel. Esse texto explica, gente, muito do porquê ele saiu daquela experiência vitorioso com Deus. Por que a Copa da Babilônia foi de Judá? A taça daquele ano, daquela Copa, foi de Judá. Quando Daniel, o rei então havia influenciado pelos seus líderes, estipulado uma lei de que ninguém poderia orar a Deus nenhum e adorar a Deus nenhum, senão ao Deus daquele rei, Nabucodonosor.
E olha só o que o texto diz. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o quê? O que costumava fazer. Ele não estava desesperado e, de repente, resolveu tomar uma decisão radical. Agora eu vou ter que pedir socorro a Deus e orar. Não, ele fez o que costumava fazer. 2 pontos. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel foi vitorioso na Babilônia e não cedeu à pressão de Nabucodonosor e não deixou que aquela lavagem cerebral fosse feita nele, embora fosse um jovem, provavelmente de não muito mais de 18 anos, porque ele era alguém comprometido com uma vida de intimidade com Deus. Ele não era alguém que atendia a todas as campanhas de oração e retiro, jejuava quando tinha retiro, aí tinha a campanha dos 40 dias, aí ele de repente entrava na campanha. Ele não era alguém que uma vez por mês ia, de repente, talvez na vigília, para mostrar que tinha compromisso com Deus. De vez em quando, quando desce, ia na reunião de oração, para dizer que não era uma pessoa de todo sem intimidade com Deus, como às vezes muitos fazem. Ele era alguém para quem Deus era um Deus pessoal e relacional, e ele havia estabelecido uma rotina de conversa com Deus, de falar com Deus. E muitos têm tentado sair vitoriosos no jogo da vida, sem uma vida de consagração e de busca de intimidade de Deus. Não adianta a gente vir aqui experimentar esse banquete que nós experimentamos aqui esses 3 dias espiritual, a gente ouvir a palavra, por exemplo, impactante do pastor Léo, que falou ontem, né, e as demais palavras que foram faladas, e os louvores novos que foram ensinados, e a gente ter toda essa experiência maravilhosa na presença de Deus. Segunda-feira, no momento que a gente voltar para a nossa rotina, a gente continua sem buscar Deus, indiferente ao fato de que o chamado de Deus para nós não é um chamado sabático apenas, dominical apenas, é um chamado diário. Deus chamou a mim e a você para termos um relacionamento diário com Ele, íntimo, e Ele está nos chamando aqui a fazer esse voto nessa noite. A Bíblia diz que a gente não pode fazer voto que a gente não vai cumprir, mas a gente pode sim fazer votos. A gente pode sim determinar no nosso coração que, se até aqui o nosso coração tem andado um pouco distante com Deus, nossa fé tem se esfriado, a gente pode, a partir dessa semana, falar, não, essa experiência que eu tive com Deus aqui, eu vou levar ela para a minha rotina, e Deus não vai ser mais um Deus de eventos e de fins de semana, vai ser um Deus que estará comigo em todas as coisas do meu dia a dia. Amém? Essa é uma primeira verdade, uma primeira lição que Daniel nos ensina com o exemplo dele. A gente ter uma relação pessoal com Deus. Como foi falado hoje de manhã pelo pastor Henrique, né, o modo como a gente fala com nossos pais tem que mudar. Você está tendo problema relacional dentro de casa? Se você é um jovem que buscou intimidade com Deus aqui e vai levar essa intimidade para o meio da semana, lá no meio da semana, quando você tiver algum atrito dentro da sua casa, você vai pedir graça a Deus para conseguir ter palavras sábias, brandas e de um filho submisso, ou então em outras circunstâncias de trabalho assim por diante. Então, se a gente deseja sair vitorioso, a gente precisa treinar com disciplina. Esse é o nosso tema aqui de hoje. Treinar com disciplina tem a ver com buscar intimidade com Deus, a exemplo de Daniel, e a gente não pode esquecer disso. O segundo exemplo que Daniel nos dá é que a gente precisa valorizar a nossa identidade como povo de Deus. Olha a palavra aparecendo de novo, não tem jeito. Onde a gente abre na Bíblia, está lá essa questão da identidade. Olha o que o texto diz. Diz no verso 4 que eles foram separados para aprender a língua e a cultura ou a literatura dos caldeus. Lavagem cerebral. Aí Nabucodonosor, não bastasse essa ordem, diz assim, olha, gente, faz o seguinte, pega esses 4 judeus, tira esse nome de judeu. Judeu é um povo
fissurado nesse negócio de identidade nacional, nesse negócio de compromisso com Deus deles, de fidelidade para com Deus deles. Judeu é um povo radical. Cuidado com esses 4 aí, hein? Toma um cuidado especial. Então, já de cara, arranca esse nome deles. Fala para eles que agora acabou. Esse negócio de Daniel, Azarias, Misael e assim por diante. Acabou. Agora são nomes babilônios, tá bom? Vamos assimilar uma nova identidade. Vamos vestir agora a roupagem dos babilônios. Vocês não são mais judeus. Apaga da memória de vocês isso. Gente, você não tem um Nabucodonosor talvez na tua vida, mas você de todos os lados está sendo pressionado a ceder e a abrir mão da tua identidade, da identidade que Deus te chamou a assumir em Cristo. Você liga a televisão, tem um apelo ali a que você abandone essa identidade. Você assiste uma novela, você percebe que ali existem identidades propostas, muitas vezes fascinantes, deslumbrantes, emocionantes, que você fala, é essa a identidade que eu quero ser igual àquele galã, eu quero ser igual àquela mocinha, não é? Filmes e assim por diante. Muitas identidades são propostas nos dias de hoje. E a gente, muitas vezes, é tentado e pressionado. E no caso deles, a pressão era de um país opressor, de um rei opressor. Deu a eles novos nomes. Mais do que isso, a identidade deles estava sendo minada também naquilo que eles comiam. Olha só, vocês são de um povo que toma cuidado com o que come, que tem uma dieta prescrita pelo Deus de vocês. Esquece isso. A lei de Deus, do Deus de Israel, prescreve uma dieta. Esquece essa dieta. Nós temos uma comida fina, da melhor possível, só que ela é consagrada a ídolos e vocês vão comer ela. Vocês vão comer a nossa comida. Tá bom? Esquece a identidade de vocês. Vocês não têm mais identidade nos costumes alimentícios, não têm mais o nome que vocês tinham, vocês não têm mais a cultura, a língua, tudo agora vai ser deixado para trás para vocês assumirem uma identidade de babilônios, de mundanos, de carnais, de pagãos. Esse apelo está o tempo todo aí, gente. E muitos, infelizmente, ainda estão tentando assumir uma falsa identidade, como a gente está repetidamente falando. Eu me lembro claramente, na minha adolescência, das minhas tentativas de assumir identidades que viessem agradar a terceiros. E eu lembro claramente do porquê eu comecei a beber, por exemplo. Tinha amigos, e esses amigos bebiam, e a única forma de eu ser aceito por eles era bebendo. Era a identidade daquele grupo, eu queria me identificar com aquele grupo, galera do bodyboard. Aí, um dos nossos, melhor bodyboarder da turma, talvez os mais antigos lembrem, né? Não vou citar o nome dele, porque eu vou falar o que ele fez. Começou a fumar maconha. E aí eu e o meu amigo, que éramos muito próximos dele, falou, caramba, que vacilão, cara. O cara começou a fumar maconha, cara. Como é que pode? A gente tinha 15 anos para 16. Pô, ficou chocado com aquilo. Que absurdo. Pô, fulano está fumando maconha e tal. Só que a gente foi devagarinho descobrindo que aquilo ali era a identidade daquele grupo, daquela tribo. A nossa tribo, a tribo com a qual a gente se identificava, na qual a gente se espelhava, que a gente queria imitar, a tribo do bodyboard naquela época era a tribo da galera que queria, que bebia, fumava maconha e ia para a noitada, do Le Village. Pode rir quem segurou o riso aí, porque estou sabendo que já fechou tem uns 10 anos, né? Era a galera, e daqui a pouquinho, ó, a gente condenou o nosso amigo, um mês depois a gente estava fumando maconha também. Por quê? Cara, não tem jeito, eu quero me identificar com eles. Eu quero ser igual aos babilônios. Eles são mais espertos, eles são mais legais, eles são a galera que manda, a galera que sabe tudo. E rapidinho a gente foi logo aceito por todo mundo. E, enfim, aquela coisa da galera que criou aquela identidade ali, cheia de coisas erradas, e a gente estava junto, indo na onda. Talvez você não tenha esse grupo de praia com que você se identifique, talvez seja um outro grupo no colégio,
você quer fazer parte daquele grupo, você quer ser aceito por aquele grupo, e aí você vai admitindo que eles moldem e que eles ditem qual vai ser a tua identidade, que identidade que você vai assumir. E você, quando menos perceber, está completamente escravo de uma identidade que não é nem a tua e nem a que Deus planejou para você em Cristo. Isso é muito terrível. Agora, leia comigo o verso 8, vamos ler juntos? Daniel, vamos ler todos juntos? Daniel, contudo, vamos ler verso 8, gente, juntos. Vamos lá, todo mundo junto. Daniel, contudo, vamos tentar mais uma vez? Daniel, capítulo... Ah, tá certo, porque eu pulei para o 6, né? Desculpa, gente. O texto base, Daniel 1, verso 8. Olha só o que o texto diz. Vamos ler todos juntos. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. É interessante que algumas pessoas acham que santidade é uma coisa que acontece assim de uma forma mágica. De repente não tenho prazer nenhum no pecado, glória a Deus, não tenho mais, sumiu. De repente, magicamente, assumiu uma identidade cristã. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos dá exemplos de homens e mulheres que decidiram no seu coração viver para a glória de Deus. E essa não é uma decisão única, é uma decisão diária, momento a momento. Cada situação que a gente vive demanda de nós essa decisão. E Daniel, naquele momento, resolveu no seu coração que não estava disposto a se contaminar. E disse, olha, eles podem nos chamar do que quiserem, podem nos dar nomes babilônios, podem nos fazer aprender essa cultura, mas eles não podem nos obrigar a mudar aquilo que está dentro. O que está dentro, a identidade que nós recebemos. Assim como o pastor Leonardo falou, será que você que de repente cresceu na igreja, ou não cresceu na igreja, mas está na igreja, entende o valor do que está sendo proposto para você em Cristo? O valor do que representa a possibilidade de viver a juventude segundo aquilo que a palavra de Deus estabelece como projeto do reino dele? Porque se você está, com certeza, você está apegado e resolvido a não se contaminar, você vai sair daqui desse retiro para falar, olha, segunda-feira vai ter um monte de proposta de contaminação. Fim de semana que vem vai chover proposta de contaminação. Vai chover gente querendo me levar para comer coisa errada, beber coisa errada, fumar coisa errada, para falar coisa errada, conversar coisa errada. Mas eu já recebi uma identidade nova e eu quero viver segundo essa identidade, segundo o meu Senhor. É assim que a gente tem que sair daqui. Em terceiro e último lugar, gente, para a gente fechar nossa meditação final aqui, precisamos ter ousadia espiritual. Veja o que ele fala, gente, que ousadia. Só um cara que tem vida de intimidade com Deus consegue chegar a essa conclusão aqui. Ele chega assim para o chefe dos eunucos e diz assim, olha, faz uma experiência com a gente, deixa a gente 10 dias comendo só vegetais e bebendo água. Você está doido, rapaz. Se o rei perceber que vocês estão mais fracos do que os outros, é certo que a nossa cabeça vai rolar. Você acha que a gente vai permitir um negócio? Não, mas eu imploro, sim, permita, faça uma experiência. Pode fazer a experiência. Eu garanto que você vai se surpreender. E diz o texto que 10 dias depois, eles estavam mais fortes do que todos os outros. Por quê? Porque tinham ousadia espiritual diante de Deus para desafiar a lógica do seu tempo, a lógica de uma vida escravizada pelo terreno, pelo temporal, pela cultura. Eles não eram escravizados pelo mundo, pela cultura e pelo temporal. Daniel e seus amigos já conseguiam pensar em termos do transcendente, dos projetos de Deus, porque eles haviam herdado uma fé que dava a eles a certeza de que se Deus estava à frente da fidelidade deles, de alguma forma Deus agiria sobrenaturalmente.
E foi exatamente isso que aconteceu. Verso 15 diz assim: passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Mais fortes do que os jovens. Ou seja, aqueles jovens que pareciam mais espertos, pareciam mais inteligentes, mais preparados, porque estavam mancomunados com o rei, porque estavam submissos àquilo que o rei pagão havia estabelecido em termos de culto, ao final se provaram inferiores em vários aspectos. Gente, quando é que a gente vai entender isso? Quando é que você vai entender que é exatamente quando você não cede, talvez para o teu namorado, a pressão do arroxo, é que ele vai te valorizar e vai talvez querer casar com você o mais breve possível. Talvez é exatamente naquele momento que o cara fala assim, ó, ou você vai comigo queimar um baseado, ou não sou mais o teu amigo. Ele diz, olha, lamento, mas isso não é amizade, isso é perversão. Não vou fumar baseado com você. Tenho compromisso com Deus. E é exatamente nesse momento que aquele cara vai olhar para você e vai falar, esse cara é 10 vezes mais forte do que eu. E o cara vai se sentir fraco. É nesse momento que você vai mostrar a sublimidade do conhecimento de Cristo e da fé nele. No momento que você não comungar com aquilo que as pessoas querem que você comungue, por causa do teu voto e do teu compromisso prioritário com Deus. É nesse momento, gente, que você vai se mostrar um vitorioso. E você muitas vezes está fazendo coisas para ser aceito. Mesmo que a pessoa venha te desprezar, no fundo, ela vai falar, esse cara é sinistro. A fé desse cara é sinistra. O Deus dele é um Deus verdadeiro. Mesmo que eu não queira saber desse Deus. Mesmo que eu não queira saber dessa tal de Bíblia e dessa palavra de Deus. Tem uma coisa legítima e real. E eu não tenho nada a falar contra isso, porque não há nada a falar contra isso. O texto termina assim, verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, ou seja, os 3 anos da faculdade em Harvard, o tempo foi 3 anos de treinamento. O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Vamos ler juntos o verso 20? O rei lhes fez perguntas, todos juntos, sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Está cheio de crente com complexo de inferioridade, achando que, se eu de repente impuser minha fé e me colocar com firmeza dentro dos meus valores em Cristo, das minhas convicções bíblicas, eu vou ser colocado de lado, eu vou ser alijado, eu não vou ser admirado pelo grupo pelo qual eu quero ser admirado. Mas o que Deus, irmãos, de algum modo está nos prometendo aqui é que, por mais que a gente não tenha admiração deles, a verdade é que a admiração deles não importa tanto. Uma vez que a gente destronou isso, esses ídolos no nosso coração, e que a gente colocou Cristo como Senhor, e Deus como aquele a quem nós queremos agradar, e a quem queremos servir, então, irmãos, não tema, tenha ousadia espiritual para se posicionar. Faltou ética, seja o ético. Faltou seriedade, seja o sério naquilo que não é negociável, naquilo com que não se brinca. Muitas vezes essa influência não vai acontecer só fora da igreja não, como o pastor Henrique falou hoje de manhã, às vezes é dentro da igreja. Pode ter gente ali sendo, sem perceber, usada para influenciar a pessoa no sentido de uma identidade que não tem nada a ver com Cristo. Líderes dentro da igreja podem ser usados para conduzir pessoas a uma identidade, a uma lógica, a uma forma de pensar e de avaliar as coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus
que é o propósito do discipulado cristão, da imitação de Cristo. E a gente precisa parar para pensar, irmãos, porque se a gente de uma vez por todas não derrubar esses ídolos, não dizer abertamente para os Nabucodonosores, para os espertalhões, para os malandrões, para os playboyzões da vida, que o nosso compromisso acima de tudo é com Deus, que a nossa identidade está definida em Cristo, a gente certamente vai desagradar a Deus, entristecer o espírito e continuar, muitas vezes, uma vida medíocre, uma vida escravizada pelo pecado e uma vida irrelevante quando Deus quer que a gente saia do banco e vá para o campo. Quando Deus quer que a gente seja filho da luz. Essa experiência que foi relatada no testemunho do pastor Leonardo de, caramba, não dá mais para continuar vivendo essa vida medíocre, que só vai emburacando, que está nesse espiral de decadência e não sai dali. Tem que olhar para frente, tem que olhar para cima, tem que ir e fazer discípulos. Há uma missão a ser cumprida. E a gente precisa sair desse retiro vitoriosos em relação a isso. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. O pessoal do louvor pode se posicionar ali. A gente já vai preparar o nosso coração para participar da ceia do Senhor. Feche os teus olhos. E esse é o momento que a gente quer selar um voto diante de Deus. Eu tenho certeza que alguns de vocês tiveram experiências fortíssimas com Deus aqui. E quando pensam na vida antes do retiro, pensam assim, caramba, como é que vai ser agora? Será que essa semana que está começando eu vou continuar vivendo a vida que eu vinha levando até aqui? Ou será que as coisas vão ser diferentes nessa semana? Será que essa experiência que eu tive com Deus aqui vai se estender? Talvez seja essa a dúvida do seu coração. Talvez você já vinha caminhando com Deus firme, mas a sua fé vinha enfraquecida, e você está aqui hoje pensando assim, caramba, será que agora eu vou continuar vivendo em plena alegria, em pleno cumprimento da missão, ou eu vou continuar vivendo aquela vida de um cristão improdutivo que não consegue sair do banco? Será que eu vou conseguir romper daqui para frente com aquilo que tem me impedido de arregaçar as mangas, de ir e fazer discípulos? Será que eu vou de fato sair deste retiro alguém que venceu, que entrou em campo para vencer e que quer viver uma vida vitoriosa sobre todo o pecado, vitoriosa em termos do projeto missionário do Senhor para mim? E se você quer afirmar para o Senhor esse teu desejo, essa tua resolução de viver uma vida para honrar e glorificar o nome dEle intensamente, ainda mais a partir desse retiro, queria te convidar a vir aqui à frente para a gente junto fazer essa entrega. Talvez você também nunca tenha nunca tenha se decidido por Cristo. Você pôde ouvir falar da palavra de Deus, e você teve gente que orou por você, quem sabe você já até fez orações a Deus aqui, mas você quer formalmente, publicamente, vir aqui à frente e dizer, Jesus, a minha vida é tua, chega de ficar vivendo uma vida falsa, uma identidade falsa, eu quero conhecer o teu projeto de vida. Vem aqui à frente, se renda diante de Jesus, que morreu por você, que deu provas do amor dele por você, e quer que você saia daqui não mais um derrotado, humilhado, vítima do seu próprio complexo de inferioridade, vítima das suas próprias experiências ruins, mas que você saia deste retiro resolvido a não se contaminar com as finas iguarias do mundo, com os deleites, com os prazeres do pecado, com as propostas de uma vida aparentemente feliz e alegre, mas vazia, uma vida sem sentido, sem projeto. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem um projeto com início, meio e fim, e o fim em Deus é a eternidade em glória com Ele.
Bíblia diz que há festa no céu para um pecador que se arrepende. Deus está te dando essa oportunidade de se render diante dele. Falar: Senhor, os teus anjos hoje podem festejar, porque a minha vida agora é tua. Senhor, porque a minha vida agora é para a tua glória, porque eu quero ser vitorioso na tua presença. Pai querido, não queremos, Senhor, ter um momento apenas de emoção temporária. Queremos ter um momento de entrega, de derramar, um momento em que o teu Espírito vai encher o coração de cada um desses que estão prostrados diante do Senhor agora, de convicção de pecado, de convicção daquilo que precisa mudar, de convicção de que sem o Senhor não vale a pena continuar vivendo, de que uma vez que eles tenham pela tua graça e misericórdia sido apresentados a esse projeto, Senhor, completo de vida, cheio de sentido na tua presença, que eles consigam abraçar esse projeto e viver para a glória do teu nome, Senhor. Senhor querido, alguns dos irmãos da igreja, Senhor, gente que está caminhando contigo, gente que, Senhor, já te conhece, já te ama, mas que ultimamente tem vivido dias difíceis, dias de depressão, dias maus nas suas experiências pessoais, precisam do renovo, Senhor, do bálsamo do alto. Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor, consolando, derrama do teu Espírito curando, Senhor, restaurando corações, derrama do teu Espírito reavivando a fé desses irmãos, Senhor, para que essa vida preto e branco se encha de cor, essa vida sem harmonia se encha de harmonia, essa vida sem unção, sem alegria, se encha de unção, de alegria, de prazer, da alegria da salvação, da alegria de saber que estão no centro da tua vontade para a vida deles, Senhor. Faz assim conosco, Senhor. Dá-nos essa firmeza de propósito que aqueles 4 adolescentes tiveram, Senhor. Estiveram dispostos a ir para a fornalha, morrer. E ali no meio da fornalha encontraram o Senhor e foram libertos. Daniel jogado na cova dos leões para morrer por causa da sua fé, e ali na cova dos leões foi liberto pela tua mão. Muitas vezes, Senhor, alguns de nós podem estar sendo fiéis ao Senhor, mas estão até por causa disso vivendo no meio de uma fornalha, debaixo de perseguição, debaixo de ataques, debaixo de menosprezo. Senhor, revigora a fé, dá a eles convicção até o fim, como a tua palavra diz, para que eles sejam capazes de resistir ao ponto de derramarem o seu próprio sangue. Tamanha convicção de que a vida sem o Senhor é inútil, é vazia, acaba aqui, não tem sentido, Senhor. Que o Senhor encha a todos nós e que o Senhor nos faça voltar amanhã, Senhor, flutuando na tua presença, cheios da paz que só o teu Espírito pode nos dar, Senhor, essa paz que nos faz chorar todas as vezes que te ofendemos, todas as vezes que pecamos, essa paz que tira de nós toda comodidade, toda dureza de coração, essa paz, Senhor, que tira de nós todo o peso de pecado, Senhor. Faz assim conosco, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Queria que você levantasse, abraçasse a pessoa que está aí do teu lado, dissesse para ela: agora você está entrando para vencer.